Pedagotech Drops 6. E como será que podemos juntar tudo? O ICA mais o IB mais a BNCC. Essa é a quarta de 4 da série Revolucionando a Educação. A construção dessa série tem sido uma experiência bastante interessante. Eu nunca tinha pensado tanto sobre esse assunto como nas últimas semanas. Os últimos 3 posts foram justamente construindo esse mundo. Agora chegou a hora de juntar tudo. Claro que eu não estou nem perto de conseguir analisar e pensar em todas as nuances de construir um currículo bilíngue completo para ser adotado nacionalmente. Sendo assim, o que eu posso tentar fornecer é um esboço geral sobre como eu acho que podemos integrar o BNCC, o IB e o ICA para construir um currículo bilíngue robusto. Primeiramente, eu notei que podemos comparar esses três currículos para a gente ter uma ideia no alinhamento delas. E eu coloquei num quadro de 0 a 20 anos de idade, correlacionando com Piaget, BNCC, ICA e IB. E achei interessante como os currículos alinham com o desenvolvimento cognitivo do Piaget. Eu comparo com Piaget porque foi com base nele que iniciei a minha carreira como educador. Escrevi sobre Piaget numa postagem chamada Instrução e Avaliações Focadas no Aluno, em agosto de 2023. Então a gente consegue ver que o sensório motor e o pré-operatório batem, em sua grande maioria, com o ensino infantil. O operatório concreto e primeira metade do operatório formal batem com o ensino fundamental 2 e com o 1 e o 2. E o resto do operatório formal no ensino médio. E assim as 3 batem juntinhos. Por exemplo, o ensino infantil e o Early Years do ICA são perfeitos, batem certinho um com o outro. Assim como o IPC com o Fundamental 1 e o Middle Years com o Fundamental 2. Agora, lembrando que o ICA não tem ensino médio. E aí cai o IB. O IB bate certinho com o ensino médio, o IB Diploma. O Middle Years bate melhor, mas não tão bem quanto o ICA no ensino fundamental. E o Primary Years ocupa muito do ensino infantil e do ensino fundamental. Então, a gente pode ver claramente que o ICA bate certinho com a BNCC, Early Years com infantil, o Primary com F1, Middle Years com F2, e aí a gente cai para o IB, no diploma, no ensino médio. Cada etapa dos currículos estão sempre um pouco atrasados em relação ao desenvolvimento cognitivo de cada criança e do jovem. Eu acho isso importante, porque dessa forma sabemos que o aluno tem a capacidade de completar e assimilar o ensino, e aí cabe a nós, educadores, ajustar e personalizar a experiência de aprendizagem para sempre desafiar o aluno na medida da capacidade e da habilidade de cada um. Opa! Aí a gente esbarra na zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Também escrevi sobre ele em agosto de 2023. Dá uma olhada lá no meu Substack. Sendo assim, acho que o alinhamento entre os currículos deveria ser pensado mais como uma fusão entre eles. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Bom, vamos entender os currículos. Acho que o primeiro passo é ter um entendimento profundo de todos os currículos envolvidos. No nosso caso, isso inclui o ICA, que é o Early Years, o Primary Curriculum e o Middle Years, e o IB, o
PYP, MYP e o DP, e a BNCC brasileira. Precisamos entender quais são os objetivos de cada currículo, o ensino, os métodos de ensino, os métodos de avaliação, as áreas de conteúdo-chave de cada currículo e os indicadores de avaliação. Identificando interseções e lacunas é o próximo passo. Uma vez que a gente tenha esmiuçado cada currículo, vamos poder identificar as áreas de interseção e as lacunas de cada. As interseções são as áreas onde 2 ou mais currículos cobrem o mesmo conteúdo ou habilidades, e as lacunas são as áreas cobertas em um currículo, mas não em outros. Com base nas interseções e as lacunas, a gente pode montar um quadro para o nosso currículo bilíngue. A base do currículo, a base do nosso quadro é a BNCC, porque, claro, esse é o nosso nacional, é daí que a gente começa. Vamos mapear todos os eixos e as áreas de conhecimento, todas as vertentes de indicadores e tudo que a gente puder. E esse quadro deve incluir as áreas de conteúdo-chave e as habilidades que o nosso currículo deseja abordar, além dos métodos de ensino e avaliações que a gente pode usar. No quadro que eu estou imaginando, a escola poderia adotar o Early Years no ensino infantil, o IPC no Fundamental 1, e depois fazer a transição para o Middle Years no ensino fundamental, e o DP, o diploma do IB no ensino médio. Então, vamos agora bater e alinhar os conteúdos de cada currículo com o nosso quadro. Vamos poder adaptar o conteúdo de um currículo para se adequar ao estilo ou abordagem do outro, e dessa forma a gente vai poder substituir conteúdos, preencher lacunas de conteúdos ou até expandir o conteúdo. Vai ficar bem robusto. Como estamos montando um currículo bilíngue, a gente tem que considerar como vamos integrar a aprendizagem de idiomas ao currículo. Isso pode envolver ensinar algumas disciplinas em um idioma e outras em outro. Existe uma abordagem para isso chamada CLIL, que é Content Language Integrated Learning, aprendizagem integrada de conteúdo e linguagem. Bom, uma vez que a gente estiver satisfeito com o nosso currículo, tudo está maravilhoso no papel, agora está na hora de colocá-lo em prática. A gente precisa escolher ou montar um ambiente pequeno para poder coletar esse feedback. Esse ambiente pode ser uma turma piloto, um ano completo ou até um segmento inteiro. E vamos usar esse feedback para fazer ajustes necessários antes de implementá-lo em grande escala. Mesmo depois que o currículo for implementado, é importante avaliar continuamente a sua eficácia e fazer melhorias conforme o necessário. Isso pode envolver revisões regulares do desempenho dos alunos, feedback de professores e alunos e atualizações para se alinhar com as mudanças nos currículos individuais. Lembre-se que criar um currículo integrado é uma tarefa complexa que requer um entendimento profundo de cada currículo individual e uma visão clara do que a escola quer alcançar. E também um processo dinâmico que requer avaliações e ajustes contínuos.